Olá pessoal, então, a segunda aula aqui sobre os ciclos biogeoquímicos dos gases atmosféricos. Nessa aula, a gente vai trabalhar com o ciclo do oxigênio e ciclo do nitrogênio. Bom, ciclo do oxigênio. Os humanos, as plantas, as algas, os animais e muitos outros seres vivos consomem oxigênio por meio da respiração, processo que produz a energia que os mantém vivos. Mas de onde vem o oxigênio presente no ar? O oxigênio circula nos processos de fotossíntese e respiração, envolvendo substâncias como a água, H2O, o gás carbônico, CO2, e o gás oxigênio, O2, entre outras. Essas substâncias estão presentes na constituição dos seres vivos, nos ecossistemas e na atmosfera, e participam do ciclo do oxigênio. E aí o LD traz essa informação aqui só para vocês lembrarem da fotossíntese. Né? Na fotossíntese, as plantas produzem seu alimento a partir do gás carbônico, são considerados seres autótrofos. Então elas produzem seu alimento a partir do gás carbônico, água e sais minerais, utilizando a luz solar, que é captada pela clorofila. Nesse processo, o oxigênio é liberado para a atmosfera. A clorofila é um pigmento responsável pela cor verde das plantas e fotorreceptor da luz do sol no processo de fotossíntese. Fotorreceptor, recebe, é onde a luz solar é captada, tá? Nas folhas ali das plantas. Aqui tem um GIF, ó, mostrando como é que ocorre a fotossíntese. A planta liberando oxigênio, para começar, né? Ela absorve luz solar, o gás carbônico presente na atmosfera, a água e sais minerais presentes no solo, nutrientes também presentes no solo, né? Aqui, ó, nutrientes, água, minerais presentes no solo, gás carbônico, a luz solar. Ela realiza a fotossíntese e libera o gás oxigênio. Curiosidade. As algas presentes na superfície dos oceanos e rios formam o fitoplâncton e produzem mais da metade do oxigênio disponível na atmosfera do nosso planeta. Mais da metade. As florestas também contribuem, mas grande parte do oxigênio produzido por elas é consumido pelas próprias árvores em sua respiração. As algas eliminam muito mais oxigênio do que precisam absorver. Como 70% do nosso planeta é coberto por oceanos, essas algas microscópicas são as principais responsáveis pela liberação de oxigênio para o planeta Terra. Então aqui tem uma imagem do satélite do Golfo do Alasca, mostrando as manchas em que se concentram algas que formam fitoplâncton. Isso aqui são as microalgas formando o fitoplâncton. Bom, a gente já discutiu ali, mas o fitoplâncton o que é? São as algas microscópicas que formam ali, elas são consideradas os produtores das cadeias alimentares dos rios, lagos, as cadeias alimentares aquáticas, no caso, né? Então, essas algas aí, elas formam esse fitoplâncton, né? E aí que vão ser os produtores, então elas realizam fotossíntese, liberam oxigênio, e aí o zooplâncton se alimenta dessas microalgas, né? E o zooplâncton, então, seria os consumidores primários, tendo ali os consumidores secundários, que são outros peixes, enfim. Bom, então, ó, ciência em ação. Isso aqui você pode fazer em casa, mas aí peça ajuda aí para o seu irmão mais velho, para sua mãe. Você sabia que sem oxigênio não existe fogo? É isso mesmo. A combustão só acontece porque o oxigênio pode ser, por ser comburente, combina-se com o combustível, gerando calor e luz. Podemos resumir a combustão pela combinação de três fatores: um combustível, um comburente, que sempre é o oxigênio, e um calor inicial, como um palito de fósforo aceso ou o calor de uma reação química. Né? E o combustível varia também. Pode ser uma madeira, pode ser uma vela, pode ser petróleo, pode ser álcool. Né? Então, no processo de combustão, ocorrem reações químicas entre o combustível e o oxigênio para produzir energia. Essas reações também geram resíduos na forma de substâncias, como gás carbônico, vapor d'água e monóxido de carbono, entre outros gases que vão para a atmosfera. Então, olha só, observe o esquema da combustão. Né? Comburente, que é sempre o oxigênio, um combustível, que aqui nesse caso é a vela, e o calor, uma reação inicial para acender aqui a vela. Né? Então,
nesse experimento, o que você precisa? Ó, um pote de vidro grande, esses de conserva, uma vela que caiba dentro aqui do pote, né, que ela corte a vela, né, que ela seja menor, um prato fundo e caixa de fósforo, tá, para você acender a vela. Bom, eu trago, ó, como fazer? Seu professor vai fixar a vela no prato, no caso sua mãe, seu irmão mais velho. Após acender a vela, o seu ajudante colocará o vidro invertido sobre ela, cobrindo-a, tampando, né? Pega o pote de vidro e cobre ela. Após alguns segundos, seu professor, ou seu ajudante, erguerá o vidro, reacenderá a vela e colocará novamente o pote sobre ela. Quando a chama estiver se apagando, ele levantará o pote, mantendo-o assim. Bom, eu trouxe uma imagem aqui para vocês, só para verem o que vai acontecer, né? Então, ó, a vela está aqui acesa, tem o combustível é a vela, né? Tem oxigênio do ar, então se você tem o comburente, tem o combustível, tem reação, tem queima, tem combustão. Fechou, né? Ó, o oxigênio aqui ele ficou confinado. O que vai acontecer? Ele vai ser consumido. O oxigênio ele é sempre consumido para ter reação de combustão. Como está fechado, né, fecha ali o ar atmosférico, esse oxigênio ele não vai ser reposto. Então, quando acabar o oxigênio, acaba a combustão, tá? Mesmo antes de acabar o combustível, que seria a vela. Faça isso em casa para você ver, é bem interessante. Ciclo do nitrogênio. Ó, o nitrogênio é o gás presente em maior quantidade na atmosfera. No entanto, quando respiramos, ele entra e sai do nosso organismo quase sem sofrer alteração. Isso ocorre porque não conseguimos assimilá-lo, a gente não consegue manter esse gás nitrogênio no nosso corpo. A gente precisa de nitrogênio no nosso organismo. A gente consegue o nitrogênio a partir da alimentação, tá? Proteína, carne de boi, carne de frango, peixe, tem muito nitrogênio, né? Tem muita proteína e um dos principais compostos que formam as proteínas é nitrogênio, tá, pessoal? Então, qual a importância do gás nitrogênio para os seres vivos? É isso que eu acabei de falar, a gente precisa de nitrogênio, né? Mas, ó, ele é fundamental no crescimento de plantas e animais, participando da composição de substâncias essenciais para o desenvolvimento dos seres vivos, como as proteínas. A disponibilidade do nitrogênio no solo tem relação direta com o crescimento das plantas e com a produtividade agrícola. As plantas, diferentes dos animais, elas obtêm o nitrogênio a partir do solo, tá? Não do ar também, a partir do solo pelas raízes. Nos oceanos, por exemplo, algas microscópicas, que são as que formam o fitoplâncton, que flutuam na água, tornam o nitrogênio assimilável para outros seres. Tá? Então, ó, aqui mostrando, né, as plantas, como que elas absorvem esse nitrogênio. Né? O nitrogênio ele é considerado um macronutriente. Junto com o nitrogênio, outros nutrientes, né? O fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Todos esses macronutrientes aqui que as plantas absorvem, elas absorvem do solo. Tá? E aí, como é que esse nitrogênio é passado adiante? Bom, se as plantas absorvem nitrogênio e todos esses outros nutrientes aqui do solo, elas ficam com esses nutrientes nas suas folhas, nos seus galhos, nos seus frutos, nas suas sementes, né? E aí, isso é passado adiante. Então, a cadeia alimentar é um fluxo de energia e um fluxo de nutrientes também. Então, os produtores, que são as plantas, né, as folhas aqui, elas estão ricas em nitrogênio, fósforo, cálcio, potássio, todos aqueles nutrientes que a gente viu ali. Os consumidores primários, no caso aqui o gafanhoto, né, que é um herbívoro que não se alimenta de animais, ele se alimenta somente de plantas, ao se alimentar das plantas, ele está absorvendo, ele está adquirindo esses nutrientes. Esses aqui, ó, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. E aí ele obtém esses nutrientes e esses nutrientes serão utilizados no corpo dele para ele crescer, para ele se desenvolver, para ele se reproduzir, né? E esses nutrientes ficam no corpo dele, armazenados também. E aí, na cadeia alimentar, nós temos quem depois? Os consumidores secundários, né? Que são os carnívoros, que vão se alimentar dos consumidores primários, né? Tipo o sapo que se alimenta do gafanhoto. Então, o sapo, ao se alimentar do gafanhoto, ele também está adquirindo todos esses nutrientes, ele está adquirindo esse nitrogênio, ok?
E aí o sapo vai utilizar todos esses nutrientes para o seu crescimento, reprodução, certo? Depois que todos morrem, né, sejam produtores ou sejam consumidores, eles sofrerão a ação dos decompositores, que são principalmente fungos e bactérias presentes ali no solo, que realizarão a decomposição do material orgânico. Eles farão a reciclagem desses elementos, desses nutrientes, disponibilizando novamente esses nutrientes para o solo, tá? E aí, estando esses nutrientes no solo, quem vai utilizar esses nutrientes? As plantas. Por isso que é um ciclo, pessoal, né? Por isso que é importante a gente manter o equilíbrio natural das coisas. Então, ó, e em meios aquáticos, como é que acontece? Então, você tem a luz solar, você tem os produtores aqui, que são os fitoplânctons, né, que são algas, microalgas, que realizam fotossíntese, armazenam também esses nutrientes, né, nitrogênio, potássio, fósforo, cálcio. Ah, professor, mas as microalgas não vivem na terra. Elas não tiram esses nutrientes da terra, elas tiram esses nutrientes da água, tá? E mantém ali nas suas células, no seu organismo. E aí a gente tem aqui os consumidores primários, os consumidores secundários, os consumidores terciários e a mesma coisa que eu expliquei ali da cadeia alimentar terrestre. Acontece na cadeia alimentar aquática. Bom, aí para vocês fazerem em casa, no material de apoio, há um esquema do ciclo do nitrogênio para ser montado. Leia as indicações das etapas, recorte, cole no local correto e entenda melhor a importância desse gás. Então, aqui tem uma imagem que eu trouxe para vocês do ciclo do nitrogênio, né? Então, o nitrogênio, onde que ele está, principalmente? No ar atmosférico, ó, nitrogênio atmosférico, né? Só que na respiração a gente não absorve esse nitrogênio. As plantas, ó, os produtores, eles absorvem esse nitrogênio do solo. Como que chega o nitrogênio no solo? Principalmente pela ação dos decompositores, né, ó, pela decomposição de seres vivos mortos, e também, sabe como que acontece? Ó, por relâmpagos. Relâmpagos que atingem a Terra realizam a fixação de nitrogênio na Terra. É uma coisa super crazy, né? Mas isso acontece sim. Uma outra forma que fica nitrogênio na terra, a partir da agricultura, a partir da utilização de fertilizantes, principalmente esse aqui, ó, NPK, que é nitrogênio, fósforo e potássio. Né? Então, a agricultura que se coloca nutrientes no solo para as plantas crescerem, esse nitrogênio ele acaba indo para o solo. Né? Então, as plantas pegam esse nitrogênio no solo, né? Aí a gente está falando de cadeias alimentares terrestres, né? Os animais comem, né? Obtêm esse nitrogênio ele vai ser daí sofrer a reciclagem pelos decompositores e volta para o solo. Tá? Então esse é um ciclo resumido aí do nitrogênio para vocês. Fechou então, gente. Próxima aula é ciclo da água, tá? E a importância da água e por que não devemos poluir a água, enfim. Um abraço para vocês, ó.